aí galera, Charlão na área para falar com você sobre o primeiro ônibus lançado aqui pela editora Pipoca e Nanquim em série de 5 volumes de Battle Royale. Primeiro volume, isso aqui tá arrebentando. Vamos ao que interessa, que é falar do trabalho aqui, trazendo todos os detalhes da publicação, o trabalho editorial, a resenha e a arte desse trabalho muito aclamado aqui, que foi um prazer imenso ler. Você não faz ideia do que é Battle Royale? Eu vou explicar todos os detalhes a partir de agora pra você. É o seguinte, o Koshun Takami, esse camarada aqui, esse cara escreveu um livro, né, que foi publicado ali no final dos anos 90, um livro bastante polêmico, chegou a ser negado ali em premiações, mas depois acabou virando um grande best-seller, e a polêmica dele está exatamente na proposta, no plot, no argumento da construção do seu livro. Só que fez um sucesso arrasador num segundo momento, e aí, depois de algumas propostas, acaba que um estúdio ali conseguiu fazer com que o Koshun quisesse trazer a sua obra literária para o mangá. E aí ficou a cabo do Masayuki Taguchi. E ele é considerado um precursor aí de um subgênero que depois invadiu cinemas e tal. Sabe aquela pegada jogos vorazes? Onde pessoas ali, adolescentes, estão numa ilha e um precisa matar o outro, tipo Round 6 e tal. Então, esse aqui é o grande precursor, é a obra no qual todas essas outras se basearam. É um mangá, sem dúvida, aí, muito importante, é um mangá bastante marcante, porque mistura altas doses de violência nessa história de sobrevivência, nesse jogo de sobrevivência, mas ele também traz alguns elementos mais sentimentais, mais emocionais. Inclusive o grande protagonista da história, que é o Shuya Nanahara, ele é um cara muito otimista, muito energizado, ele acredita muito na possibilidade das pessoas se entenderem. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais este roteiro antes de te mostrar mais detalhes da arte e do trabalho gráfico da editora Pipoca e Nanquim. Você tem um estado no leste asiático, que é um estado autoritário, né? Ultranacionalista, é realmente ali uma grande ditadura estabelecida que está em luta contra o que eles chamam de Império Americano. Então, nesse mundo fictício, você tem esse Império Americano e esse Império no Oriente que se combatem aí. E as pessoas que vivem nesse mundo oriental têm ali algumas liberdades e tal, não é uma coisa, não é uma ditadura daquelas de todo ferrenhas, né? Os cidadãos ali até vivem com uma certa comodidade desde que, né, adotem todos os critérios estabelecidos pelo governo, não se opõem ao governo, eles conseguem ter uma vida relativamente normal. Neste mundo existem algumas regras, especialmente quanto censura em relação, por exemplo, à música. Então o Shuya, que é o nosso protagonista, ele é um grande fã de rock and roll, mas isso é liberado com muita parcimônia, ou seja, na verdade não é liberado, mas fica claro no quadrinho que há uma certa frouxidão nessa censura, até para que essa pressão da adolescência, os hormônios e tal, tenha uma certa vazão, né? Mas é realmente um estado controlador, totalitário ali, e existe uma censura muito grande em relação a toda a cultura americana vista como algo nefasto e tudo mais. E nesse país autoritário nós temos este governo que praticamente sequestra salas de aula ali, de alunos do ensino fundamental e os coloca em cenários como penitenciárias abandonadas, ou no caso aqui dessa história, numa ilha, locais ermos, para que haja aí essa competição. Isso é explicado como uma forma de garantir a segurança nacional, esse tipo de jogo sádico. Então, tem uma premissa que é razoavelmente básica, né? Coloca um mundo fictício onde tem um estado ditatorial instalado e que o governo, sem nenhum tipo de reprimenda, sem nenhum tipo de reação por parte da população, simplesmente vai lá e abduz um grupo de jovens e coloca esses jovens nessa ilha para que eles se matem. E o que a gente vai ver aqui ao longo da história são essas amizades sendo formadas, traições, pessoas que vão utilizar das suas habilidades para vencer este jogo. Algumas, no caso do nosso protagonista, o Shuya, talvez a grande habilidade dele seja justamente de reunir pessoas, de confiar nas pessoas, de procurar o melhor que há no ser humano. Mas existem pessoas aqui que vão utilizar o sexo, por exemplo, para tentar vencer o jogo, ou tentar usar habilidades de artes marciais, ou até mesmo uma certa frieza. Então você vai vendo os adolescentes aqui tendo reações muito diversas ao longo dessa história. Aí a gente tem nessa edição da editora Pipoca e Nanquim, ela vem com este marcador de página aqui, muito bonito, né? Olha só.
E vem também com estes 4 cards, prosseguindo aí numa tradição da editora Pipoca e Nanquim de fazer coleções aí com cards, com colecionáveis, né? Fez isso, por exemplo, com Junji Ito. Aqui você tem o Shuya Nanahara, que é o protagonista da história. E aqui tem um grande amigo dele, que é o Yoshitoki, que vai ter aqui também uma participação muito importante nessa história. E outros estudantes aí dessa sala de aula que é praticamente abduzida. Agora, se o trabalho não deixa a dever nessa questão de mostrar sentimentos aí dos personagens nesse processo de sobrevivência, e a gente ia acompanhando aí vários adolescentes presos nessa ilha, tentando encontrar soluções para os seus problemas, alguns se matando, outros tentando fugir da ilha, a gente vai acompanhar essa grande aventura bastante macabra. A edição da editora Pipoca e Nanquim, o trabalho gráfico aqui, o trabalho editorial, ficou um negócio realmente fantástico. Eu vou tirar aqui a sobrecapa para você ver e como ficou diferenciado esse material aqui. Inclusive, eu nem sei se eu posso... Essa aqui eu posso mostrar só uma partezinha assim, ó. Tá? Aqui você tem, nessa orelhinha aqui, você tem as biografias, ó. Tanto do autor do livro, né? O Konshun Takami, e também do Masayuki, que fez o trabalho aqui no formato mangá. Olha só. Tem até a cara dos anos 90, né? Tem a cara meio anos 80, meio anos 90. Esse aqui é o primeiro volume de 5. Mas o material aqui, quando você tira a sobrecapa, olha como ficou esse trabalho. É claro que estamos falando de um mangá, portanto essa aqui é a capa traseira, tá? Do mangá. Isso aqui não é impressão errada que você está tendo, isso aqui realmente é um relevo, tá? Tem um alto relevo aqui, ó, com alvo. Lombada, porque amamos lombada. Coisa linda, hein? Que trabalho, hein? E aqui tem um... Ó, você tá conseguindo ver aí? Olha isso aqui, cara. Relevo também aí. E aqui a capa, também com relevo aí. Você tá conseguindo ver, já tá até a marca dos meus dedos, ó. Pipoca e Nanquim em vermelho. Cara, a edição ficou sensacional. Sensacional. 600 páginas, a arte é muito boa. Aqui você tem, por exemplo, uma garota que sobreviveu a um desses jogos, a história começa assim. Você vê que é uma tradição nessa sociedade que esse tipo de jogo aconteça. E aí a gente vai acompanhar, então, essa turma de uma determinada escola ali que vai parar nesse local, e aí eles vão ter que enfrentar esses jogos. E aí você vê os jovens se desesperando, uma série de situações acontecendo. Eu vou mostrar pouco aqui a arte para você, só para que você tenha uma ideia, eu não quero te dar spoilers. Mas olha que traço lindo, cara, que traço bacana. A história prende você. Eu li essas 600 páginas, eu li numa tacada só, né? Ali, fazendo pausas, né? Algumas pausas curtas ali de tomar uma água e tal. Mas eu fui numa tacada só porque é um trabalho, um fluxo de ação muito grande, essa coisa da gente ficar interessado em saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E eu fiquei muito curioso, porque é engraçado que esse mangá ele tem uma característica que ele parece que ele vai ter um fechamento nesse primeiro volume. Em determinado momento, enquanto eu lia, eu fiquei com a impressão que o volume 2, 3, 4, 5 poderia ser outras histórias, outras circunstâncias, mas não, vai ter continuação dessa história. E ele vai deixando assim uma situação tão urgente nesse primeiro volume que eu tô muito curioso para saber como é que isso vai se desenrolar nos outros volumes. A quantidade de narrativa, de história, né? Você vai ter fio. Tanto fio assim para esse pipa voar tão alto assim. Olha só. Certo, galera? Então é o seguinte, ó, quadrinho clássico, mangá importantíssimo. É um mangá que foi precursor de várias obras aí da cultura pop, dessas histórias de sobrevivência, especialmente envolvendo adolescentes. A editora Pipoca e Nanquim caprichou demais, sempre capricha, mas aqui é brincadeira, hein? O que fizeram aqui? É uma obra realmente muito bonita.
nesse formato ônibus aqui. Pega muito daquele esquema ali, como saiu o Berserker lá fora, né? Tem uma edição de Berserker lá nos Estados Unidos que tem um pouco esse estilo aqui, mas ficou realmente muito bonito. É um trabalho que se diferencia na sua coleção, né? E que está aí no primeiro volume. O segundo volume já está em pré-venda. Eu recomendo, se você gosta dessas histórias de sobrevivência, que está a fim de ler um ótimo quadrinho de ação, mas que tem esse envolvimento emocional e que, além disso, tem uma importância histórica mesmo. Battle Royale é indicado para você. Primeiro volume já está disponível, é esse aqui. O segundo volume já está em pré-venda. Eu estou indo correndo agora comprar meu segundo volume na pré-venda. Você pode comprar também na Amazon, sempre o preço mais baixo, né? Fica garantido ali quando você compra na pré-venda. Então vou deixar o link aí na descrição para você. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal Bebê HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.